Estamos de volta, alunos do primeiro ano. Estamos com a nossa aula 2.2 de Review and Exercise sobre o tema de verbo to be. A gente viu na aula 2.1 assunto de verbo to be ainda, começando lá com o presente na aula 1 e agora estendendo para o passado e o futuro. E vocês sabem, foi um assunto muito fácil, a gente aí trabalha com o verbo irregular, que tem algumas formas, mas ainda assim não é um assunto difícil, né? A gente viu o passado simples e o futuro simples com o verbo to be. Eu falei para vocês que a gente tem esse assunto de passado simples, futuro simples e presente simples para a gente ver lá na unidade 2, mas eu separei esse verbo porque é um verbo que a gente estuda mesmo separadinho para ele ser esse verbo irregular e um verbo muito utilizado também em vários contextos. Vamos lá começar a nossa aula 2.2 de review. Coloca aqui para mim a tela, diretor, por favor, para a gente começar essa aula de revisão. Então, esse foi o título da nossa aula, lembrando aí que foi uma brincadeira, porque he was the director, temos aí was, que é o verbo to be no passado, tomorrow will be you. Não sei se vocês conseguem chegar aí, mas tem o will be, aliás, dá para enxergar assim, é porque eu estou vendo o relógio ali, o relógio quem vê sou eu, teacher. Então, tomorrow will be you, esse will be é a estrutura do futuro, né? Então vai ficar com todo mundo, você lembra? O futuro é o mais fácil de todos. Então, o verbo to be passado e futuro, past and future, você tem esses dois verbos aqui. No passado são eles somente, no presente a gente tinha 3, no passado a gente só tem 2. Was e were, todos começam com W, fácil de memorizar. E no futuro você tem apenas o will be para todos os pronomes pessoais. Então a facilidade aí é enorme, certo? Então vamos relembrar algumas frases. Temos aí, I was a student. I was a student. Eu era um estudante. E aí você sabe que o verbo to be significa ser e estar, mas vai depender do contexto. O contexto está justamente aqui no complemento da frase, que aqui é feito por um substantivo, estudante. You were at the mall center. You were, você estava e não você era, porque o contexto é mall center, né? Temos uma preposição aqui de lugar, the mall center, que é o lugar, né? Que é o shopping. They were not my neighbors. Nas frases negativas, você só precisa colocar o not. Você lembra, esse advérbio de negação aqui, ele sempre vem acompanhado com o seu verbo, no caso aqui o verbo to be. A mesma coisa aqui, I was not married, eu não estava casada. They were not my neighbors, eles não eram meus vizinhos. E nas perguntas você já sabe, já tá careca de saber que é o verbo que vai para frente para fazer pergunta, exceto quando você tem aqui no caso, como aqui, você tem um pronome interrogativo, que é usado para fazer perguntas, então ele vai na frente do verbo, mas o verbo sempre vem na frente do pronome pessoal do sujeito que você está utilizando. Então, was it different day? Foi um dia diferente? Ou era um dia diferente? Why were you boring? Por que você estava chateado? Why were you boring? Lembrando que essas perguntas aqui com o verbo na frente, sem o pronome interrogativo, são perguntas de yes or no questions que você responde com sim ou não. Já perguntas com pronome interrogativo são perguntas com respostas mais elaboradas. Lembrando aqui o futuro é muito simples, né? Você tem o will be para todo mundo. Eu não comentei aqui na nossa revisão, mas você sabe que was e were são verbos que vão ter aí os seus pronomes pessoais definidos, certo? O were, basicamente, ele vai ficar com todo mundo do plural, exceto não, mas no singular ele fica com you. Mas aí o resto do singular todos vão ficar com was. Então lembra lá, I was, you were, he, she, it was, e o resto tudinho do plural vai ficar com esse were aqui. Vamos lá para o futuro, that will be very cool. Aqui temos uma frase com futuro, e dessa vez não tem o pronome pessoal, estou usando that. Essa palavrinha aqui, que vai significar o quê? That will be very cool. Aquilo foi muito legal. Aquilo foi muito legal. Aliás, perdão, aquilo será muito legal, porque eu estou no futuro, né? Saí do passado, professora, agora vai para o futuro. That will be very cool. E aqui, tomorrow, amanhã, will not be ou won't be, que a gente tem aqui a negativa, que pode ser feita com will not be, ou então won't be, onde você tem a contração do will, mas not. A wonderful day. A pessoa já está ciente de que amanhã não será um dia maravilhoso. Ela já está fazendo aí uma prediction, né? Uma previsão das coisas. Will you be here tomorrow? Will you be here tomorrow? Uma pergunta onde o will vai para frente, que é o verbo do futuro, o verbo modal, logo seguido do sujeito. E aí temos a estrutura do be, que ele precisa vir sempre. Afinal de contas, a gente está falando de verbo to be. Então, will you be here tomorrow? Você estará aqui amanhã?
Eu acredito que sim, você vai estar sim. E chegou o momento da atividade de sala. Be right back. I'm back, estou de volta. E aí, tiveram dificuldade nessas atividades? Pode ser que sim, tem uma questão lá que até eu depois falei assim, rapaz, eu acho que essa aqui talvez eles possam ter dificuldade, ter mais de uma resposta correta. Vou chegar nela, mas antes a gente vai fazer a leitura e o momento de você tirar suas questions chegou. É agora. A gente vai fazer a leitura deste texto, duas linhas de texto, duas lâminas de texto, na verdade duas não, né? Uma e um tiquinho da outra lâmina. Vamos fazer a leitura agora para a gente poder fazer a correção. Let's go. Vamos lá para a tela? Olha aí, o texto é sobre esse cara chamado Noel. Mas não é o Papai Noel, é o outro Noel aí. É um Noel que é músico, né? Talentoso e tudo mais. A gente vai fazer a leitura e vamos entender um pouco, porque a gente tem aí uma pergunta, duas perguntas sobre o texto, porém uma não é interpretação, a outra sim é uma interpretaçãozinha. E para você fazer a interpretação do texto, você precisa fazer a leitura. E aí, obviamente, eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem fazer uso de dicionário, essas coisas para ajudar, obviamente, não tem problema algum, tudo bem? Eu até indico fazer isso, porque isso ajuda muito para você entender, compreender mais. Porque não é só traduzir, você vai sabendo do que significa a palavra, você vai aprendendo. Olha lá, Noel, deixa eu ver se está aqui a minha canetinha. Vamos lá, vermelho, vou usar vermelho. Noel was a talented musician who revolutionized the music industry. Então, o que é esse Noel? Noel era, olha o verbo to be aqui no passado, um músico talentoso que revolucionou a indústria da música. He was born. Aí temos também uma estrutura aqui com o passado do verbo to be e uma estrutura inclusive fixa para falar quando que alguém nasceu, né? Você nasceu, então eu nasci, I was born, he was born, you were born. Então aqui é uma estrutura fixa para você falar sobre questão de nascimento. Então, he was born in Manchester and grew up in a working class family. Então, ele nasceu em Manchester e cresceu em uma família de classe trabalhadora. He formed a band with his brother, Liam, and they became internationally renowned. Então, ele formou aí uma banda com o irmão dele, que se chama Liam, e eles se tornaram reconhecidos, no caso, conhecidos internacionalmente. Their music was a blend of rock and pop, and their concerts were always energetic and full of fans. Então, aquele era sucesso mesmo, né? Então, a música deles era uma mistura de rock, né? Uma mistura blend, uma mistura de rock e pop. E os shows deles, ou os concertos deles, né? Show aí a gente tem uma palavra em inglês, mas a gente costuma usar aqui no português. Were always... O que é isso? Sempre foram o quê? Enérgicos e cheios de fãs. In the future, no futuro, Noel's influence will continue to shape the music world. Então, no futuro, a influência de Noel continuará a moldar o mundo da música. His legacy will inspire aspiring artists to push boundaries and explore new genres. Então, ele diz aqui que seu legado inspirará aspirantes artistas ao quê? Inspirará aspirantes artistas a ultrapassar limites, to push boundaries, e explorar novos gêneros musicais. Musicians will look back on his contributions and strive to achieve the same, aí temos aqui a continuação, level of impact. Então, o que ele fala aqui? Ele diz, os músicos olharão, will look back, olharão, aqui não temos a estrutura de verbo to be, então isso aqui é só mesmo o futuro, sem o to be, mas ainda é o futuro contínuo, perdão, o futuro simples, que nós vamos estudar lá na segunda unidade. Então, os músicos olharão para trás,
nas suas contribuições dele, no caso do Noel, e se esforçarão para alcançar o mesmo nível de impacto. The sound of his guitar and the depth the sound of his guitar and the depth of his lyrics will echo through the generations to come. Então, assim, a pessoa é muito importante mesmo, né? Porque ele fala aqui, o som de seu violão e profundidade de suas letras ecoarão através das gerações que virão, né? Que estão por vir. Então, uma pessoa aí que realmente fez muito sucesso, fará muito sucesso ainda. Isso aqui é um texto, obviamente, baseado em um personagem fictício, acredito, né? Então, vamos lá. Qual é o tempo verbal utilizado para descrever a vida passada de Noel? Então, a gente tem aqui uma questão envolvendo o texto, porém, estamos falando de tempos verbais. Qual é o tempo verbal que mais se apresentou na leitura desse texto? Eu acredito que todo mundo concorda que foi o simple past, o passado simples. A gente não usou tanto assim presente contínuo, futuro simples e passado contínuo. Então, passado simples foi o que mais foi utilizado. Falando aqui do início, né? Já é passado simples, passado simples, passado simples, passado simples. Isso aqui tudo que eu estou marcando são verbos que estão no passado. Passado, o que mais? Passado, passado. Então, né, estamos falando basicamente mais no passado aqui. Agora, assim, na 2. Vamos lá. O que se espera que aconteça no futuro Perdão, quase que não foi. No futuro em relação à influência de Noel na música. Então, olha a tua palavra-chave aqui, futuro. Futuro não, né? Futuro. Futuro tá aqui. Então, tu ia lá no teu texto e tu ia procurar a palavra futuro, que podia ser que a resposta estivesse por ali. E bem aqui aparece a palavra futuro, que é uma palavra muito parecida também, do inglês para o português. Temos aí future. Então, tá bem aqui, ó, influência. Tem outra palavra também parecida, que é influência, justamente onde está a minha pergunta, a influência de Noel na música. Então, duas palavras-chave onde você ia atrás, aqui, futuro, influência, vai continuar o quê? To shape the music world. Vai continuar a moldar o mundo da música, a influência dele. Então, Noel vai levar essa influência para o futuro e vai moldar o mundo da música em relação a isso. Então, a gente tem aqui a resposta como a letra D. Sua influência continuará a moldar o mundo da música. É isso, letra D resposta. Vamos para a próxima. No número 3, qual é o tempo verbal correto para completar a seguinte frase? E aí, nesta questão aqui, que eu falei para vocês que poderia ser a que vocês pudessem estar aí com um certo confronto, um certo problema, porque a resposta dessa minha questão, eu coloquei ela no passado, então eu coloquei a letra C. She was excited about her upcoming concert. Então, ela estava animada com o seu próximo show. Beleza. A letra A não seria a resposta correta porque você não usa o am com she. Não vai usar. O she, ele pode ser usado com is, sim, pode. Mas a gente está aqui tendo aula de passado e futuro. E esse is é o verbo no presente, verbo to be no presente, que é usado na terceira pessoa do singular. Pode ser o is? Podia, né? She is excited, ela está animada, ela está animada, né, sobre o próximo show. Podia ser o will be? Podia ser, porque seria o will be também é usado com todos os pronomes pessoais, então ela estará animada para o seu próximo show. Eu acho que aí não sei se ficaria tão bom. Mas sim, a B, a C e a D poderiam ser, a B, a C e a D poderiam ser a resposta, exceto a A e a letra E, porque a gente não vai usar nenhum desses dois verbos com este pronome pessoal. De qualquer forma, quem marcou a C, perfeito. Quem ficou entre a B e a D, tudo bem, não tem problema, porque pode sim ser usado nessa frase, tá bom? Então é isso, vamos lá para a letra 4. Número 4, que letra, teacher? Tá tudo enrolado, vamos lá. Escolha a alternativa que utiliza o verbo to be no simple future corretamente. Agora eu fui muito mais clara, eu falei
futuro simples. Aqui não tem para onde fugir. Eu escolhi futuro e você não vai poder marcar a porque a gente está falando aqui de presente. Não vai poder marcar a B, porque a B é presente. E além de ser presente, não é usado com esse pronome pessoal de forma alguma. Eles não vão ser usados. A letra C também não vai marcar, porque é passado e também não é usado de forma alguma com este pronome pessoal. E aí você tem a letra E também como não resposta, porque ela também é passado. E aí sim, usaria com they, mas é passado, então não vai usar. E obviamente a resposta correta é a letra D. Atividade muito fácil, né? Fala sério. They will be going to visit perdão. Their grandparents next weekend. Então é isso, a sua resposta e a minha de todo mundo era a letra D, tá muito fácil, você já sabe, né? Só tem a letra D como futuro, não tem nenhuma uma alternativa que seja um distrator aí. Então todas, tá muito claro que é a letra D, que é a única que é o futuro. They will be going to visit their grandparents next weekend, ou seja, eles estarão indo visitar os o quê? O que é grandparents? Avós. No próximo final de semana. E para finalizar, número 5, qual é a forma correta do verbo to be no simple past para o pronome I? Ou seja, eu. Qual é o verbo que a gente vai usar com I? Gente, né? A gente sabe que o am é utilizado, mas a gente está procurando o quê? Passado. Então, não é a A, não é a B. E claro, vai ser qual a resposta? Letra C. I was. Aqui é futuro, então não é. Aqui é um passado, mas a gente não vai usar I were. I were não existe, tá? Aqui na questão do passado. É isso. Chega aí para vocês as nossas referências and foi, né? Uma aula simples, uma aula fácil. E a gente vai dar continuidade com verbo to be, sim, vai ter mais aula sobre verbo to be, tu acredita? É muita coisa que a gente usa com verbo to be. Então é isso, see you next class. Bye, bye.